Olhar para trás e lembrar como conheci Jeff sempre me traz uma mistura de sentimentos. Eu estava no auge dos meus 30 anos, com a sensação crescente de que o tempo estava escapando por entre os dedos. Meus amigos já estavam casados, construindo suas famílias, enquanto eu vivia sozinha, presa a uma rotina que parecia não ter fim. Meus pais já haviam falecido, e eu me sentia cada vez mais isolada, sem ninguém para compartilhar meus dias e noites. As conversas com colegas de trabalho sobre casamentos e filhos só aumentavam a pressão para que eu encontrasse alguém. Foi em uma noite solitária, sentada em um bar sem pretensões, que Jeff apareceu. Ele se aproximou de forma tímida, com um sorriso simpático e uma pergunta simples: "Esse assento está livre?" Não foi um encontro explosivo, daqueles que vemos em filmes românticos, mas foi o suficiente para quebrar o silêncio que há tanto tempo me cercava. Jeff era 3 anos mais velho que eu, e assim como eu, parecia não ter encontrado alguém para compartilhar a vida. Tínhamos algo em comum: a solidão. Começamos a conversar naquela noite e logo percebi que tínhamos muito em comum. Ele era sério e reservado, mas gentil, e parecia entender aquela sensação de vazio que também me assombrava. Jeff me contou sobre sua empresa de manufatura e como dedicava boa parte do tempo a mantê-la funcionando. Eu, por outro lado, compartilhei meus dias como cuidadora em um hospital, um trabalho que me preenchia em parte, mas que não trazia a alegria que eu buscava. Nos meses que se seguiram, Jeff e eu continuamos a nos encontrar regularmente. Nossos encontros eram simples e tranquilos, como jantares em restaurantes acolhedores, caminhadas em parques e longas conversas sobre nossas vidas. Aos poucos, uma amizade sólida foi sendo construída, que com o tempo se transformou em algo mais profundo. Depois de 6 meses, Jeff começou a compartilhar mais sobre sua vida. Ele expressava preocupações sobre o futuro, a empresa e a solidão que ambos sentíamos. Em uma tarde tranquila, enquanto conversávamos em um café, ele me surpreendeu ao perguntar diretamente: "Você já pensou em casamento?" Fiquei nervosa e soltei uma risada hesitante. Claro que já havia pensado, mas não esperava que a conversa surgisse tão cedo. No entanto, algo dentro de mim me dizia que era o momento certo para considerar essa possibilidade. Jeff era um homem honesto, dedicado e parecia ser uma boa escolha para um futuro estável. Algumas semanas depois, ele formalizou o pedido de casamento de uma maneira simples, sem grandes cerimônias ou surpresas. Naquele momento, eu disse sim. A decisão não foi precipitada, mas também não demoramos muito. Ambos queríamos estabilidade, e unir nossas vidas parecia ser o passo lógico. Decidimos pular uma cerimônia tradicional e registramos o casamento de forma discreta, sem complicações ou grandes celebrações. Eu deixei o meu trabalho no hospital para me dedicar à empresa de Jeff, acreditando que estava começando uma nova fase da minha vida, com a esperança de que nossa jornada juntos seria tranquila e cheia de companheirismo. Naquele momento, eu achava que tudo estava se encaixando. Mas mal sabia eu que as coisas seriam muito diferentes do que eu imaginava. Os primeiros dias do casamento com Jeff foram, no mínimo, desconcertantes. Depois de 6 meses de namoro e algumas semanas de preparativos simples, eu estava pronta para começar uma vida a 2. Embora não tivéssemos feito uma grande cerimônia, acreditava que o essencial estava lá: o compromisso de construir uma vida juntos, com carinho e respeito. Ou pelo menos, era isso que eu esperava. Na nossa primeira noite como marido e mulher, tudo parecia fora do normal. Depois de um jantar modesto em casa, eu esperava que finalmente pudéssemos nos aproximar e viver a intimidade que havíamos deixado de lado durante o namoro. No início, foi isso que aconteceu. Quando entramos no quarto, Jeff apagou as luzes sem dizer uma palavra. Achei estranho, mas não comentei. Pensei que ele estava sendo atencioso, talvez achando que eu pudesse me sentir envergonhada em nossa primeira noite juntos. No quarto escuro, tivemos nossa primeira noite de intimidade, algo que eu esperava há tanto tempo. Porém, logo depois, no silêncio do quarto, ouvi a voz fria de Jeff dizer, sem qualquer emoção: "Vou dormir no quarto, e você pode ir para o quarto de hóspedes." Suas palavras me atingiram como uma surpresa desconcertante, destruindo qualquer sensação de conexão que eu havia sentido momentos antes.
Eu não soube o que dizer. No quarto de hóspedes, perguntei, tentando entender o que ele estava sugerindo. Éramos recém-casados. Aquela deveria ser a noite em que, finalmente, compartilharíamos o mesmo espaço, onde nossos momentos de privacidade e companheirismo começariam a florescer. Mas Jeff foi firme. Eu não consigo dormir com mais ninguém no quarto. Sempre dormi sozinho, desde criança, e é o jeito que eu me sinto mais confortável, ele explicou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aquela explicação me pegou desprevenida. Dormir em quartos separados no primeiro dia de casamento? Quem faz isso? Eu quis protestar, quis questionar mais, mas as palavras ficaram presas na garganta. A expressão de Jeff não mudava, ele parecia tão inabalável e seguro de si que me fez sentir que talvez eu estivesse exagerando, sendo emocional demais. Então, sem mais argumentos, aceitei. Fui para o quarto de hóspedes, sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, as coisas não melhoraram. Jeff tinha uma rotina fixa, e mesmo casados, as expectativas dele eram estranhas e antiquadas. Eu tinha que acordar antes dele, preparar o café da manhã, e enquanto ele se arrumava para o trabalho, cuidar de tudo o que dizia respeito à casa. Não bastava preparar o café, ele exigia que a mesa estivesse impecável, tudo no lugar, sem margem para erro. Qualquer coisa fora de ordem e ele me lançava um olhar de reprovação que me deixava sem graça, como se eu fosse incompetente em algo tão simples. Conforme os dias passavam, comecei a perceber que Jeff não era apenas meticuloso, ele era controlador. Ele nunca levantava um dedo para ajudar nas tarefas domésticas, justificando que o papel de chefe de família exigia que ele se concentrasse totalmente no trabalho. Eu aceitei aquilo de início, pensando que era apenas uma fase de adaptação, que com o tempo ele se tornaria mais flexível. Mas, no fundo, uma sensação de desconforto começou a se enraizar dentro de mim. Quando me atrevi a perguntar por que ele não queria compartilhar o quarto, Jeff foi evasivo. Ele sempre voltava à mesma justificativa: não consigo dormir com ninguém. É o meu jeito. Se não dormo bem, não rendo no trabalho. Ele dizia isso de uma forma tão mecânica que parecia que eu estava ouvindo uma gravação. Comecei a racionalizar a situação. Ele só precisa de tempo, eu dizia a mim mesma. É só o jeito dele, ele é reservado. Logo ele vai relaxar e as coisas vão melhorar. Mas, à medida que os dias se transformaram em meses, comecei a sentir o peso daquela distância emocional. Estávamos casados, mas eu me sentia como uma hóspede temporária na casa de Jeff, e não como sua esposa. Havia pequenos detalhes que só aumentavam essa sensação. Embora estivéssemos em pleno verão, Jeff insistia em usar camisas de manga longa, mesmo dentro de casa. Perguntei se ele não preferia roupas mais leves, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que sentia frio o tempo todo. Eu aceitei a resposta, mas algo dentro de mim me dizia que havia mais naquela história. Nossos dias seguiam em uma rotina rígida. Eu cuidava da casa, preparava suas refeições e tentava manter tudo em ordem, enquanto ele parecia mais distante a cada dia. Sempre calmo, sempre educado, mas frio. Não havia carinho, não havia demonstrações de afeto. À noite, voltávamos aos nossos quartos separados, como se não fôssemos casados. Eu tentava me convencer de que isso era normal, que talvez alguns casais realmente precisassem de tempo para se ajustar. Mas a verdade é que, com o passar do tempo, aquela frieza e distância começaram a me afetar. Eu sentia que estava perdendo o controle da minha própria vida, como se estivesse presa em um relacionamento que nunca começara de verdade. E assim era o nosso casamento. Estranho, distante, cheio de regras não ditas que eu não entendia. Algo dentro de mim já sabia que as coisas não estavam certas, mas, por algum motivo, continuei me agarrando à ideia de que tudo poderia melhorar. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo de uma longa jornada de frustrações e descobertas. Era para ser apenas mais um dia comum, mas tudo mudou com uma ligação urgente. Jeff havia começado a passar muito mal no trabalho, com dores intensas no abdômen, suor frio e náuseas. Os sintomas eram de uma apendicite grave, que, segundo os médicos, já havia se rompido.
Ele foi levado às pressas para o hospital, precisando de uma cirurgia de emergência. Meu coração disparou. Apesar de todas as nossas diferenças e da frieza no nosso casamento, a preocupação tomou conta de mim. Peguei o primeiro táxi que consegui e corri para o hospital, sem saber exatamente o que esperar. Chegando lá, fui informada de que Jeff estava com apendicite e precisaria passar por uma cirurgia imediata. Os médicos me tranquilizaram, dizendo que era um procedimento relativamente simples, mas ainda assim fiquei nervosa. Esperei na sala de espera, sentindo alívio e tensão ao mesmo tempo, esperando que tudo corresse bem. Enquanto o tempo passava, comecei a ouvir conversas vindas da sala de cirurgia. As paredes eram finas, e foi impossível não escutar alguns comentários que me deixaram intrigada. "Você já viu algo assim antes?", uma das vozes perguntou. "Essa tatuagem é enorme. Cobre todas as costas dele." Meu corpo ficou paralisado. Jeff tinha uma tatuagem enorme nas costas? Como assim? Nós estávamos casados há meses, e eu não sabia disso. De repente, o que deveria ser uma cirurgia simples se transformou em algo muito mais perturbador. Por que uma tatuagem deixaria os médicos tão surpresos? O tom nas vozes não era de simples curiosidade, havia algo mais, uma tensão evidente. Enquanto os minutos passavam, eu tentava processar o que aquilo significava. Uma tatuagem nas costas. Como ele conseguiu esconder algo assim de mim durante tanto tempo? E por quê? De repente, comecei a questionar tudo sobre o nosso casamento, sobre quem Jeff realmente era. O homem meticuloso e controlador que eu conhecia escondia um segredo enorme, literalmente. Quando a cirurgia finalmente terminou, o médico veio falar comigo, informando que tudo havia corrido bem com o apêndice de Jeff e que ele estava se recuperando. Mas havia algo mais em sua expressão. Antes de sair, ele hesitou por um momento e perguntou: "Você sabia que seu marido tem uma tatuagem grande nas costas?" A pergunta do médico me deixou desconfortável. Não era apenas a tatuagem. Era a forma como todos estavam reagindo a ela, como se fosse algo muito além de uma escolha estética. Tentei não demonstrar minha confusão e agradeci ao médico antes de me dirigir à sala de recuperação, onde Jeff estava descansando após a cirurgia. Ele ainda estava meio sedado quando entrei. Olhando para ele, com os olhos fechados e a expressão serena, era difícil conciliar a imagem do homem reservado com alguém que carregava um símbolo tão grande e misterioso nas costas. O que aquela tatuagem significava? Por que ele nunca me contou sobre ela? Minha mente fervilhava com perguntas, mas sabia que Jeff não estava em condições de responder naquele momento. Eu me sentei ao lado de sua cama, observando-o descansar, enquanto tentava processar o que estava acontecendo. A cirurgia que deveria ser um pequeno susto se transformou em uma revelação inesperada, e a sensação de que algo muito maior estava escondido dentro daquele homem começou a tomar conta de mim. No dia seguinte à cirurgia, eu ainda estava processando tudo o que havia ouvido. A tatuagem mencionada pelos médicos me perturbava profundamente. Não era só o fato de Jeff ter uma tatuagem, o que, por si só, não seria um problema. O que realmente me incomodava era o segredo que ele mantinha e o fato de não entender por que algo tão simples causava tanto alarde. Por que os médicos ficaram tão alarmados? Por que Jeff nunca mencionou isso? Essas perguntas rodopiavam na minha mente sem cessar. Quando voltei ao hospital para visitar Jeff, encontrei Alex, o médico assistente que havia participado da cirurgia, perto da sala de recuperação. Ele parecia mais sério do que no dia anterior e me puxou de lado, como se soubesse que algo mais precisava ser dito. "Sarah", ele começou após algumas formalidades sobre a recuperação de Jeff, "eu conheço seu marido há muito tempo. Nós morávamos no mesmo bairro, e naquela época Jeff era bem diferente. Ele se envolveu com pessoas perigosas." Meu coração começou a bater mais forte. Diferente como? Senti uma pontada de apreensão ao pensar que algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. "Ele fazia parte de uma gangue que aterrorizava a nossa comunidade", continuou Alex. "Esses caras não eram só encrenqueiros.
Eles ameaçavam comerciantes locais e estavam profundamente envolvidos com a venda de substâncias ilícitas. Era uma época sombria, e Jeff era uma figura importante dentro desse grupo. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Jeff, o homem calmo e meticuloso com quem eu me casei, tinha um passado tão obscuro. E pior, ele estava diretamente envolvido em ameaças e crimes graves? Mas isso foi há muito tempo, interrompi, tentando racionalizar. Ele deixou isso para trás, certo? Alex me olhou por um momento, hesitante, antes de continuar. Olha, Sarah, não vou mentir. Eu conheço algumas pessoas que ainda acreditam que Jeff nunca saiu totalmente desse mundo. Ele pode não estar na linha de frente como antes, mas muitos suspeitam que ele ainda mantém laços com a gangue. Eles acham que ele opera de forma discreta, mantendo suas atividades ilegais escondidas. Minha garganta secou. Como assim? Você acha que ele ainda faz parte disso? Sim, mas de forma muito mais estratégica, disse Alex, a voz firme. Muitos acreditam que a empresa que ele administra não passa de uma fachada. Um meio para encobrir os negócios ilícitos que ele nunca abandonou completamente. Eles acham que, sob o pretexto de empresário, Jeff continua financiando e apoiando a gangue. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. A empresa de Jeff, nossa empresa, a qual investi todas as minhas economias quando nos casamos. Que eu pensava ser sua dedicação ao trabalho, seu sustento, poderia ser apenas uma cortina de fumaça para algo muito mais sombrio. Tudo começou a fazer sentido. O controle excessivo, a reserva constante, a distância emocional. Ele estava escondendo mais do que apenas uma tatuagem. Ele estava escondendo um lado de sua vida que eu nunca imaginei existir. Como eles têm certeza disso? Perguntei, tentando processar a gravidade da situação. Não há provas definitivas, respondeu Alex. Mas as conexões que ele manteve ao longo dos anos, o fato de que a gangue ainda está ativa, tudo aponta para ele ainda estar envolvido. E se isso for verdade, ele está em um nível muito mais alto agora, operando das sombras, enquanto mantém uma fachada de respeitabilidade com a empresa. Eu não sabia o que pensar. Estava casada com um homem que não apenas me escondeu seu passado sombrio, mas que, possivelmente, ainda estava envolvido em atividades criminosas. O medo começou a tomar conta de mim. Quem era realmente o homem com quem eu vivia? E se ele ainda estava envolvido, como isso afetaria minha vida? Você precisa ter cuidado, Sarah, Alex disse, a voz baixa e preocupada. Se Jeff realmente ainda estiver envolvido com essa gente, isso não é algo de que ele possa simplesmente sair. Essas pessoas são perigosas, e a tatuagem nas costas dele é um símbolo de lealdade. Eu me sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Tudo o que pensei saber sobre Jeff estava sendo desconstruído diante de mim. Eu não sabia como confrontá-lo, mas uma coisa era certa: a vida que eu acreditava ter com Jeff havia sido construída sobre mentiras. E agora, essas mentiras começavam a desmoronar, trazendo à tona um lado dele que eu nunca quis conhecer. Eu sabia que o confronto com Jeff era inevitável. As mentiras, os segredos, tudo começou a se alinhar em minha mente como peças de um quebra-cabeça que eu preferia nunca ter montado. No entanto, eu precisava enfrentar Jeff, precisava de respostas. Esperei até Jeff estar em casa, já recuperado da cirurgia. Ele ainda estava um pouco debilitado, mas o tempo de recuperação já tinha passado o suficiente para uma conversa séria. Eu observei durante o jantar, seu comportamento meticuloso, controlado, como sempre. Ele agia como se nada tivesse mudado. Mas eu não podia mais ignorar a verdade. Quando finalmente nos sentamos no sofá, respirei fundo e decidi que era hora. Jeff, precisamos conversar sobre algo sério, comecei, tentando manter a voz firme. Ele me olhou de relance, um pouco surpreso, mas sem mostrar qualquer emoção real. O que foi? Perguntou, sem desviar os olhos da TV. Eu não hesitei. A tatuagem. E a verdade sobre quem você realmente é. Imediatamente, ele ficou tenso. Seu olhar se voltou para mim, mais frio do que nunca.
por um instante, parecia que eu tinha atingido um ponto sensível. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos, e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse calculando o que dizer. Eu sei sobre a gangue, continuei, a voz ficando mais firme à medida que o silêncio dele persistia. Sei sobre a tatuagem, sobre o que ela representa. E sei que você ainda pode estar envolvido nisso. Jeff soltou um suspiro longo, e pela primeira vez, o vi sem a máscara de controle. Havia algo sombrio em seus olhos, como se soubesse que o jogo havia acabado. Então é isso, ele finalmente murmurou. Eu imaginei que esse dia chegaria. Eu não sabia o que esperar, mas o que veio a seguir me atingiu com uma força que eu não previa. Você quer saber a verdade? Ele disse, com a voz estranhamente calma. Sim, eu fui parte daquela gangue. Fiz muitas coisas das quais não me orgulho. Mas isso não é mais relevante. O que importa é que eu mudei, pelo menos no que diz respeito ao que você conhece de mim. Então, por que você escondeu isso de mim, Jeff? Minha voz falhou. Você construiu nosso casamento sobre mentiras. Ele olhou para mim, e pela primeira vez, havia uma franqueza fria em seu olhar. Eu me casei com você porque precisava de alguém honesta. Uma mulher decente, alguém que passasse a imagem que eu precisava para manter meus negócios limpos aos olhos dos meus clientes. Ninguém confiaria em um homem com o meu passado, mas com uma esposa como você ao meu lado, eu poderia convencer qualquer um de que eu sou um homem íntegro e confiável. Meu coração parou por um segundo. Ele havia acabado de admitir que nosso casamento não passava de uma fachada? Então, você nunca me amou. Foi tudo apenas uma conveniência? Jeff desviou o olhar por um momento, como se estivesse tentando encontrar uma forma de suavizar a situação, mas não havia escapatória. Eu precisava de uma parceira que fosse honesta e parecesse íntegra. Você sempre foi isso, Sarah. E com você ao meu lado, meus clientes acreditaram que eu era um homem decente. Isso era o suficiente para eles, e para mim. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu me sentia profundamente traída. Tudo o que eu tinha feito por ele, todas as vezes que eu tentei ser uma boa esposa, tudo parecia insignificante. Eu não era nada além de uma peça em seu jogo sujo. Enquanto eu acreditava que estávamos construindo uma vida juntos, ele estava me usando para esconder quem ele realmente era. Então, o casamento nunca significou nada para você? Minha voz saiu quase como um sussurro. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de dar de ombros. Significou o que precisava significar. Foi conveniente. Levantei-me lentamente, com as mãos trêmulas, tentando não desmoronar completamente na frente dele. Tudo em que eu acreditava havia sido arrancado de mim em questão de minutos. Eu não posso continuar com isso, Jeff, murmurei, com lágrimas nos olhos. Você me usou. E isso não é um casamento. Eu mereço mais do que isso. Ele se virou para mim, seu olhar agora frio e implacável. Você quer o divórcio? Se tentar se separar de mim, vai sair dessa sem nada. Eu vou garantir que você não fique com um centavo. Eu me senti gelar. Como assim, sem nada? Eu tenho todo o controle. A empresa, os bens, tudo está no meu nome. Se você quiser ir embora, vá, mas não vai levar nada com você. Eu preciso de você para manter minha imagem, e sem você, meus negócios e minha reputação vão desmoronar. Então, se você sair, sairá de mãos vazias. O tom de voz de Jeff era ameaçador, e uma onda de medo passou por mim. Ele estava me dizendo, sem rodeios, que eu não teria escapatória, e que ele usaria seu poder para me destruir financeiramente. Eu era prisioneira desse casamento, uma peça essencial no seu jogo de aparência e enganação. Mas, enquanto ele acreditava que tinha controle total, algo dentro de mim começou a se mover. Eu sabia que precisava sair daquela vida, e que teria que ser cuidadosa. Depois da ameaça de Jeff, fiquei profundamente abalada. Mas, em vez de ceder ao medo, decidi que precisava agir. Eu não podia continuar presa em um casamento onde ele controlava tudo.
Sabia que Jeff nunca me deixaria ir por conta própria, então comecei a planejar minha fuga em silêncio. Primeiro, eu precisava garantir minha segurança financeira antes de tomar qualquer decisão sobre o divórcio. Comecei a investigar as finanças da empresa, algo que Jeff sempre tentou manter longe de mim. Por sorte, eu tinha aliados dentro da companhia. Marcos, que sempre foi discreto, me ajudou a acessar os relatórios financeiros que eu precisava. Ao analisar os documentos da empresa, tomei uma decisão crucial. Tirei fotos de cada um deles para poder mostrá-los ao meu advogado. Sabia que essas informações eram valiosas e poderiam mudar o rumo da minha vida. Quando mostrei os documentos ao advogado, ele confirmou minhas suspeitas. Você tem direitos, Sarah, ele me disse. Não só por ter investido toda a sua economia na empresa, mas também pelo tempo de casamento e pelo seu envolvimento, mesmo que indireto, nas operações da empresa. Você tem direito a uma parte considerável do negócio. Além disso, há várias falhas nas práticas empresariais de Jeff que podem ser usadas a seu favor. Essas palavras me deram um certo alívio. Com essas provas e o tempo de casamento, você tem direito a uma parte considerável da empresa, Sarah. Continuou o advogado. Tudo isso será levado em conta no processo de divórcio. Não será fácil para Jeff contestar, especialmente com essas evidências. Eu sabia que Jeff faria de tudo para me deixar desamparada, mas agora, com o apoio legal que eu precisava, me senti fortalecida. Meu advogado sugeriu que eu mantivesse a calma e continuasse coletando informações, sem levantar suspeitas. A ideia era simples: deixar Jeff acreditar que ele ainda tinha controle, enquanto eu preparava minha defesa. Quando chegasse o momento, o divórcio seria pedido com todas as provas que eu precisava para garantir uma divisão justa dos bens, incluindo a empresa. Eu estava nervosa, mas sabia que não podia deixar o medo me paralisar. Jeff achava que tinha todo o poder, mas eu estava começando a enxergar suas fraquezas. Com as provas reunidas e o plano para o divórcio em andamento, agora tudo dependia de agir com cautela, esperando o momento certo para pedir minha liberdade. Com as provas em mãos e o apoio do meu advogado, segui com cautela. Decidi manter minha postura tranquila com Jeff, fingindo que ainda estava refletindo sobre a possibilidade de salvar nosso casamento. Ele acreditava que ainda tinha controle sobre mim, e isso me deu o tempo necessário para fortalecer minha posição. Por fora, eu mantinha as aparências, mas, por dentro, sabia que estava construindo meu caminho para a liberdade. Continuei a investigar e a coletar informações, sabendo que cada detalhe poderia fazer diferença no tribunal. Meu advogado me orientou a manter tudo discreto, enquanto aguardávamos o momento certo para entrar com o pedido de divórcio. Jeff, confiante e sem desconfiar, continuava suas atividades empresariais como sempre, acreditando que eu havia desistido da ideia do divórcio. Ele não tinha ideia de que, a cada dia, eu estava mais perto de garantir minha independência e, finalmente, me libertar de seu controle. Chegou o momento de agir. Após semanas de planejamento, decidi que era hora de confrontar Jeff. Sabia que ele tentaria usar seu poder e intimidação para me derrubar, mas agora eu estava preparada. Marquei uma reunião com ele para discutir nossos problemas e dessa vez, levei meu advogado comigo. Quando nos sentamos para conversar, Jeff imediatamente adotou seu tom frio e controlado. Então, o que você quer dessa vez, Sarah? Ele perguntou, quase desdenhoso. Meu advogado estava sentado ao meu lado, o que claramente incomodou Jeff, mas ele tentou ignorar. Eu o encarei, sem medo. Quero o divórcio, Jeff. E não pense que vai me deixar sem nada. Tenho provas suficientes para garantir minha parte da empresa e do patrimônio. Jeff soltou uma risada seca, como se eu fosse ingênua. Você acha que vai conseguir algo de mim? Não me faça rir, Sarah. Eu controlo tudo. Foi então que meu advogado colocou as provas sobre a mesa. Fotos, documentos, e todas as irregularidades que Jeff cometeu na empresa, além das informações que provavam minha participação indireta nas operações. Jeff parou de rir. Seu rosto ficou pálido ao ver as evidências, percebendo que eu tinha mais poder do que ele jamais imaginou. Isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou,
percebendo que o controle estava escapando de suas mãos. Com Jeff abalado, meu advogado foi direto ao ponto: essas provas são suficientes para garantir que Sarah receba o que é seu por direito. O processo será iniciado, e ela tem um caso sólido para a divisão justa dos bens, incluindo a empresa. Jeff tentou resistir, dizendo que arruinaria minha vida e que eu não conseguiria nada. Mas, agora, o poder estava nas minhas mãos. Ele tentou de tudo para atrasar o processo, mas as provas eram irrefutáveis. Seus próprios erros e práticas questionáveis se voltaram contra ele, e suas tentativas de manipulação se provaram inúteis. Aos poucos, ele começou a perceber que não havia como escapar da situação que ele mesmo havia criado. Após meses de batalhas legais, o divórcio foi formalizado. Saí vitoriosa, com minha parte da empresa e uma divisão justa dos bens. Jeff estava amargurado, derrotado por suas próprias ações, e tentou me desacreditar, espalhando mentiras sobre mim. Mas nada disso importava mais. Eu havia garantido minha liberdade, e pela primeira vez em anos, estava livre do controle dele. O que antes parecia impossível, agora era realidade. Consegui escapar de um casamento sufocante, recuperei minha independência financeira, e mais importante, meu senso de identidade. O processo não foi fácil, mas cada obstáculo que enfrentei me tornou mais forte. Agora, com o divórcio atrás de mim, comecei a reconstruir minha vida. Com minha parte da empresa garantida, tomei as rédeas de minhas finanças e minha carreira. Não havia mais medo, não havia mais ameaças de Jeff. Eu estava finalmente livre para viver minha vida do meu jeito. A sensação de alívio era imensa. Nunca mais deixaria que alguém controlasse meu destino. Aprendi a importância de lutar pelos meus direitos e, acima de tudo, percebi a força que eu sempre tive dentro de mim. Agora, minha vida estava nas minhas mãos, e eu sabia que estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente.